Meu amigo, você imaginava que o Jeremias seria tão grande, assim, a primeira história em quadrinhos, né, de um personagem negro dentro da MSP? Você imaginou que ia alcançar o tamanho que alcançou? Eu tô falando aqui, para quem não sabe, tô falando aqui de 2 troféus HQ Mix, né, e também o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio, né, literário que nós temos aqui no Brasil, e também foi para Jeremias Pele, né? Você imaginou que ia alcançar esse tamanho todo, meu amigo? Claro que a gente sempre trabalha, a gente dá o melhor da gente, né? Mas nas melhores das expectativas, assim, você imaginou que ia chegar nesse tamanho que chegou? Não, não, né? Mas a gente se preocupou muito em fazer algo verdadeiro, algo que conversasse, que todo mundo entendesse, mas que as pessoas negras se vissem, né? Vissem ali, entendessem dessa forma assim, nossa, a sinceridade e a verdade aqui. Era a proposta, assim. E, não esperava, a gente não esperava isso. Não esperava isso. Uma coisa que a gente fala sempre em conversas, e o Sidney gosta de falar isso, foi que o Jefferson falou que seria a graphic menos vendida, né? Porque a gente pensar que iriam se importar com o drama desse menino negro, um personagem que muitas vezes as pessoas não lembravam quem era, por aparecer pouco, Uhum. e falar sobre racismo na infância de uma forma direta, sabe? Direta mesmo, vivencial, assim. Tipo, aí o Sidney falou, você quer apostar, sabe? E ele gosta dessa história justamente porque se fosse apostado, tivesse apostado, que o Jefferson falou, aposto, aposto, mas se tivesse uma aposta real, ele teria perdido, ainda bem. Eu acredito. Foi bem, sabe? Todos vendendo muito bem e, e ficou muito feliz com os prêmios. O Jabuti também, sabe? O Alma também foi finalista do Jabuti. Uhum. Isso. Então, a gente ficou muito surpreso, muito feliz e, e chegou nas escolas, sabe? Chegou, foi passando o tempo, foi indo para as escolas, muitas escolas, particulares e públicas, principalmente, que é também o mais relevante, né? Que para poder chegar nas escolas. Então, houve houveram ao longo do tempo muitas conversas com professores, vieram falar com a gente e dizer que usaram o Pele, o Alma, e agora também estão usando Estrela Olha que em legal. sala de Olha que legal. aula, em sala de aula, e, e muito louco isso, sabe? É muito interessante mesmo que a gente tenha essa proximidade, porque, pô, quando a gente era criança não tinha tanto, assim, não tinha muitos livros, muito menos gibis, né, com protagonismo negro, então fazer parte disso, hoje em dia tem mais artistas negros também, é, então fazer parte disso, né, uma nova onda, assim, uma novidade acontecendo, é muito valioso. Ô, Cara, Rafa, deixa eu. Desculpa, Omar, só para fazer uma pergunta não, aqui. por favor. Queria saber duas coisas aí, né? A primeira é os desafios que você encontrou do Pele para o Alma e do Alma para o Estrela, em termos de sequência, né? Foi uma coisa que fluiu, os temas já foram, lógico, envolvendo essa questão racial, mas eles já foram surgindo naturalmente para você, ou você teve que rebolar um pouquinho para pensar uma sequência nas duas histórias? E também em relação aos títulos, é uma coisa que remete a um estilo de transcendência, né? Porque sai da pele, que é o carnal, vai para a alma, que é o espiritual, e transcende para a estrela. Foi Uhum, intencional isso, me parece, sim, seria muita coincidência, né? Mas isso já sim. estava desde as origens no pensamento de você e do Jefferson ao criarem a história? Não, não, não. O título Pele, ele já veio junto do convite. E fazia todo sentido, né? Fazia todo sentido. A gente vai falar desse assunto óbvio, desse assunto que é presente e é tão acessível, tão fácil de ser acessado, sabe? Tanto de uma forma positiva, de você compreender, de você se entender como pessoa, sabe, como no negativo de é um ataque tão fácil, sabe? O racismo é um ataque fácil. Você sabe por quê. A pessoa ela cria conceitos de você automaticamente, pela sua pele, pelo seu Uhum. fenótipo. Então, PL veio junto do conceito base do convite, que era, vamos falar de racismo na infância abertamente. E aí depois os outros títulos eu criei, né, o Alma e o Estrela, porque do Pele pro Alma, como o Pele, ele conclui com Jeremias entendendo a sua intenção de contar histórias, esse valor nisso, então era a partir daí. Então, Alma, eu já tinha pensado em falar sobre isso,
né, se tivesse, né, quando saiu, fez um sucesso legal, o Jefferson até perguntou, se rolar um convite com o segundo, você já teve alguma ideia, alguma coisa? Eu pensei, não, falei, não, ainda não. Aí a gente conversou algumas coisas sobre o que a gente queria falar, e aí foi para um caminho de, bom, já que ele quer contar histórias, então ele vai escrever, efetivamente, ele vai contar histórias. E como contar histórias quando você não sabe a própria história, né? Quando você não teve direito de saber a sua própria história, a história da sua família. A maioria das pessoas negras consegue acessar uma ancestralidade até os avós, né? Não consegue fazer algo que eu coloquei na história, que é o que o Franjinha faz. Ele vai viajar com a mãe para a Itália para fazer cidadania italiana, vai ter uma dupla cidadania, porque a família veio da Itália e tudo mais. É algo que uma família branca consegue fazer, uma família negra não tem como fazer isso. Então, você não sabe a própria história, né? A gente não teve direito a isso. Então, beleza, isso vai guiar a história. Essa busca por compreender que a própria história está mais inacessível. E por quê? Então, você tem que compreender de onde vem o racismo, a gente tem que falar de escravidão, a gente vai ter que tocar nesse assunto, sim. E aí, a minha dificuldade foi como amarrar os assuntos e, e aí pesquisando sobre histórias e tudo mais, aí veio o conceito do griot, né? Que é essa figura africana do contador de histórias, mas não é só um contador de histórias. É alguém que preserva a história. É alguém que preserva a história de um povo. É um guardião das histórias. Então, como havia a oralidade como a forma de preservar né, e passar adiante as histórias, essa figura dos griots era muito relevante. E vai para a figura do que poderia ser considerado, niticamente falando, o primeiro griot, que é Anansi, né, essa a aranha, a pessoa aranha que foi esperta e conseguiu o baú de histórias de Deus e espalhou para o mundo. Então, a primeira pessoa que espalhou histórias pelo mundo, sendo que o mundo começou em África, né? Então, a Nancy estava atrelada a isso, né? Então, coloquei na história a figura de Anansi como uma mulher mais velha, no Alma. A tia Nancy, ela era mais para os escravizados dos Estados Unidos, que chamavam de Aunt Nancy, né? Tia Nancy, tia Nancy, né? Era um jeito de falar a Nancy. E já, em vez de ser uma figura masculina, como geralmente era interpretada, como era feita, né? Era um homem meio aranha. Eu achei muito interessante que para os escravizados dos Estados Unidos era uma figura feminina, né? A tia Nancy. E, e aí introduzir isso, porque tem tudo a ver com as famílias negras, né? Quem permanece nas famílias negras são as mulheres, que cuidam, essencialmente são as mulheres. Os homens acabam se ausentando por N motivos, e muitas vezes. Então, uma família completa e feliz é mais complicado, historicamente falando, né? Isso é uma herança da época da escravidão. Então, a figura da mulher que permanece, a mais velha, que passa conhecimento, então fazia todo sentido a tia Nancy ser uma mulher mais velha. E, e eu estava escrevendo os diálogos dela, eu escutava mais o tom de voz da Elisa Lucinda, tem uma voz maravilhosa, então a gente teve a sorte dela escrever o texto de quarta capa até do Alma. Então, e aí por Estrela, eu comecei a compreender que tudo era uma tese sobre amadurecimento negro, era sobre esse menino compreender isso, era sobre passado, presente e futuro. Então, ele entender-se negro e o peso que isso significa é o PL. O alma é descobrir de onde vem esse peso, de onde vem tudo que acontece. Entender a sua própria história, mas não só pessoal e da sua família, geracional, mas sua história como negro, sua história como uma pessoa negra. E o Estrela é sobre. Agora que eu entendi algumas coisas, eu tenho uma responsabilidade de auxiliar outra pessoa negra que esteja com dificuldade. Então é nessa que ele conhece o Isaac, é um menino que sofreu uma violência por ser negro e, e, e também vai falar de privilégio, né? O Jeremias, ele sofreu com racismo, sim, com certeza. Ele se sentiu diminuído, ele sentiu uma violência, sim, mas ele ainda tem uma família amorosa, é um menino
classe média, e ele é colocado dessa forma de propósito, para a gente fugir de um estereótipo em que é atrelado automaticamente o negro à pobreza. A gente sabe que é assim, a gente sabe que foi um projeto de Estado, isso, a dificuldade do negro ascender pós-escravidão, mas somos múltiplos e podemos nos ver ascendendo socialmente. O avô de Jeremias foi pedreiro, isso é colocado no PL. Já a filha dele, a Carolina, mãe de Jeremias, ela é arquiteta, então mostra sabe, essa ascendência ali social. E o Estrela é sobre isso, sabe? Ele entendeu o próprio privilégio e encontrar esse menino com mais dor e com mais raiva. Não é simples acolher alguém com dor e com raiva. Mas é sobre você conseguir passar adiante e ser, às vezes, até o que te faltou, né? Um ombro, um amigo, e permitir que a outra pessoa tenha voz. Porque também é sobre distorção das histórias. A trilogia inteira fala sobre histórias. No caso do terceiro, é sobre como a maledicência, como dizer que o negro sofreu alguma violência. Deveria estar fazendo algo errado, então. Ele mereceu, então? Você está distorcendo, você está culpabilizando a vítima. É uma distorção da história. É o mau uso das histórias. Então, se o Jeremias se sente um pouco mais empoderado em relação ao uso das histórias, porque ele também tem o privilégio de muita coisa, apesar de ser, sim, um menino negro, ele conheceu alguém com menos privilégio e com menos voz. Então, o papel não era contar a história por ele, mas permitir que ele pudesse contar a própria história.